Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Que bom ter a sua companhia aqui no programa Lições da Bíblia. E durante a semana vamos estudar sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. Depois de suas viagens missionárias, Paulo decide ir também a Jerusalém para poder continuar com o cumprimento de sua missão. Só que Paulo, conforme Deus já havia predito, Paulo passaria por dificuldades. Paulo seria preso em Jerusalém. E nesta semana vamos estudar os eventos que envolveram a prisão de Paulo em Jerusalém. Paulo era um homem destemido. Paulo era um homem corajoso. Paulo era um cristão no verdadeiro sentido do termo. Por mais que ele soubesse das dificuldades que iria enfrentar em seu trabalho como apóstolo, ele aceitou o chamado de Deus porque ele sabia que todos os problemas pelos quais ele passaria seriam nada em comparação com as bênçãos presentes e futuras que ele recebeu de Deus e receberia de Deus. Algo que encorajou muito ao apóstolo Paulo antes de ir para Roma foi uma visão que ele teve do Senhor Jesus. Em Atos 23, verso 11, o texto diz: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Cristo aparece para Paulo para incentivá-lo a permanecer com coragem. Porque da mesma forma que Deus esteve com o apóstolo Paulo, enquanto ele testemunhou a respeito de Deus em outros lugares, assim como ele teve coragem para testemunhar a respeito de Jesus em Jerusalém, agora Deus usaria Paulo para testemunhar em Roma, perante imperadores, perante pessoas da autoridade civil romana. Esse texto nos mostra, amigo ouvinte, que Deus sempre está ao lado dos seus filhos quando ele os chama para uma missão. Deus sempre está do lado daqueles que se dispõem a fazerem um trabalho para Deus. Não importa o trabalho que você faça, se você é uma luz e você quer levar luz para as pessoas, Deus vai estar com você apesar das dificuldades. E Deus está dizendo para você o seguinte: tenha coragem. Assim como eu estive com você no passado, eu estarei com você hoje e estarei com você também no futuro. O Senhor faz questão de alimentar em nós a coragem. Coragem não é sinônimo de arrogância. Coragem não é sinônimo de ser impulsivo e tratar mal as pessoas. Mas coragem é você ter determinação, é você vencer os seus medos e fazer algo pelo reino de Deus, mesmo que você tenha medo de fazer isso. Coragem é você superar as suas limitações e posicionar-se ao lado da verdade. É você superar os seus maiores receios, crendo que Deus está com você apesar dos seus receios, dos seus medos, das suas inseguranças e das suas limitações. Coragem não é necessariamente ausência de medo. Coragem é vencer o medo de forma saudável. E quando você vai vencendo os seus medos de forma saudável, com a ajuda de Deus, você vai se portando de forma mais corajosa e mais confiante na vida. Tenha esse senso da presença de Deus na sua vida. E isto vai lhe dar coragem para você continuar sendo um cristão, para você cumprir com a sua missão neste mundo e para você se posicionar ao lado daquilo que Deus diz ser o correto. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples. Você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro. E deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Aguardo então a sua companhia amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos continuar estudando sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. Quando o apóstolo Paulo chega em Jerusalém, ele enfrenta uma oposição terrível. Antes desta oposição, obviamente, ele foi muito bem recebido por alguns cristãos
Em Atos 21, 16 a 17, lemos: E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então, esses judeus cristãos, que já conheciam bem o Evangelho, eles receberam Paulo com muita alegria, eles foram muito bem recepcionados. Entretanto, haviam fanáticos, extremistas naquele lugar, que não receberam Paulo de uma forma como deveria ser recebido. Eles pensavam que Paulo estava estimulando as pessoas a não seguirem a lei de Moisés. De acordo com Atos 21, 18 a 22, veja como aquelas pessoas fanáticas interpretaram a missão de Paulo. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Haviam fanáticos que interpretavam de forma distorcida o ministério de Paulo. E esses outros irmãos aqui, bem intencionados, pediram para Paulo ser politicamente correto, demonstrar que ele realmente permanecia sendo um judeu. E em Atos 21, 23 a 26, vemos que o apóstolo Paulo se submeteu a um ritual de purificação. E isso não foi uma coisa boa, diríamos assim, porque Paulo ali, como um ser humano falho como qualquer um de nós, tentou ser politicamente correto, porém aquilo foi um argumento a mais contra o ministério de Paulo. Paulo, ao ter aceitado praticar aquele ritual de purificação para parecer politicamente correto, ele acabou endossando, aprovando, diríamos assim, mesmo sem querer, as motivações legalistas por trás da recomendação que foi dada a ele. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que os servos de Deus, mesmo tendo boas intenções, também erram. E por isso, você e eu precisamos aprender a termos mais paciência com as pessoas. Eu fico extremamente triste quando percebo pessoas cobrando, por exemplo, de um pastor ou de um líder de igreja que ele seja um santo acima da média. Não é porque ele tem uma função pastoral ou de liderança que ele é um santo acima da média. Onde na Bíblia é dito que uma função tal santifica mais uma pessoa? Não existe isso. Não há dúvidas de que um líder de igreja, um pastor, tem que dar o exemplo. Mas não podemos cobrar da pessoa aquilo que ela não pode ser, ou seja, uma pessoa impecável. Se o apóstolo Paulo cometeu erros, se o apóstolo Paulo se deixou levar num momento pelo politicamente correto, como que nós, que nem somos inspirados como Paulo, não vamos cometer erros? Na verdade, muitos cristãos deveriam atentar para uma coisa, que quando apontam o dedo para uma pessoa, tem outros 3 apontando para ele mesmo. Infelizmente, nós somos muito hipócritas. Gostamos de apontar os erros dos outros para tentarmos mascarar os nossos próprios erros. Mas isto não é honesto. Deus não pode trabalhar devidamente com pessoas assim. Deus quer que, antes de apontarmos o dedo para alguém, reconheçamos que 3 dedos da nossa mão estão apontados para nós mesmos. Precisamos trabalhar os nossos erros e não ficar apontando os erros dos outros. Precisamos parar de ser cristãos cheios de mimimi, que vivem fazendo bagunça, folia, criando discussões desnecessárias por causa do comportamento de A, B ou C. Nós não temos nada que ver com a vida dos outros. Temos que ver com a nossa própria vida. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular, por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia.
Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Depois que o apóstolo Paulo se submeteu a um ritual de purificação de 7 dias para participar da finalização de um voto para ser politicamente correto, o apóstolo Paulo foi ao templo em Jerusalém e por causa da presença dele lá houve grande tumulto. Vou ler para você Atos 21, 27 a 36. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o efésio, em sua companhia, na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o. O tumulto ocasionado pela presença de Paulo foi algo incrível. Os extremistas que lá estavam acusaram Paulo de atacar aquilo que há de mais sagrado na religião judaica, a lei, templo, e eles eram tão cegos que por terem visto Paulo com um cristão gentil chamado Trófimo, por terem visto ele com este homem na cidade, eles já pensaram que Paulo estava introduzindo esse gentil no templo. Havia uma lei entre os judeus, que não foi dada por Deus, obviamente, em que um pagão não poderia ser introduzido no templo. Ele tinha que ficar no pátio externo e não no pátio interno. Mas o apóstolo Paulo não fez isso. O apóstolo Paulo está sendo culpado de um crime muito grave que ele não havia cometido. Ele não desrespeitou a lei de Moisés, ele não desrespeitou a circuncisão, ele não desrespeitou a crença deles na época de que um gentil não poderia entrar no templo. O que Paulo fez foi demonstrar a universalidade da cruz. Quando Paulo ensina que o que importa não é ser circuncidado ou incircunciso, ele está mostrando simplesmente que esse aspecto cerimonial da lei não interfere na aceitação de Cristo como Messias. Paulo não menosprezou o judaísmo, porque Paulo era judeu. O que Paulo queria é colocar no judaísmo a Cristo como o centro. E isso é bem diferente. E infelizmente, amigo ouvinte, o alvoroço foi tão grande que soldados romanos tiveram que prender Paulo para investigar o que estava acontecendo, porque senão iriam matar o apóstolo Paulo na pancada. Agora você veja como eles professavam fé em Deus, mas eram usados pelo demônio. Porque uma pessoa que é usada por Deus jamais agiria desta forma, ao ponto de espancar alguém por causa das suas crenças. Jamais faria isso. Ao ponto de querer matar alguém porque, entre aspas, não concordava com as suas crenças. Perceba que o problema nunca esteve na religião, mas no extremista. A pessoa que é extremista, seja cristão, seja judeu, seja ateu, seja muçulmano, seja budista, ele estraga as coisas. Então o problema não está na religião, o problema está no indivíduo que é extremista, que é obsessivo. Mas Deus, amigo ouvinte, está na dianteira. Ele estava na dianteira do ministério do apóstolo Paulo. E mesmo o apóstolo Paulo enfrentando tais dificuldades, Deus sempre criava uma forma de escape para que o apóstolo Paulo fosse liberto dos fanáticos e continuasse a sua missão. O mesmo escape Deus provê para os seus filhos hoje. Basta os seus filhos confiarem nele e cumprirem com a sua missão até o fim. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo?
É bem simples. Você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro. E deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Daremos sequência ao nosso estudo amanhã, pela graça de Deus. E eu espero contar mais uma vez com a sua companhia. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Antes de Paulo ser levado preso pelos romanos, para eles interrogarem e entenderem o que estava acontecendo, para que o povo pedisse a morte de Paulo, Paulo pediu a permissão de falar um pouco ao povo. E ele o fez. Obviamente, muitos não quiseram vir, não adiantou muita coisa. Porém, há algo de interessante no discurso de Paulo que precisamos extrair para a nossa vida hoje. Mesmo que o apóstolo Paulo não tenha tido uma boa aceitação, porque os extremistas pensavam que o apóstolo Paulo estava abolindo a religião judaica, mas pelo contrário, ele queria mostrar que o foco de Deus com o judaísmo era mostrar o Messias ao mundo, na pessoa de Cristo. Há algo no discurso de Paulo que chama a atenção, entre muitas outras coisas, e que deveríamos trazer para a nossa realidade hoje. Quando lemos Atos capítulo 21 e também ali o capítulo 22, mas especificamente no capítulo 21, nós percebemos que o apóstolo Paulo não se preocupou tanto em fazer ali naquele contexto uma defesa teológica. Ele já o fez em outras ocasiões, porque em certas ocasiões, para testemunharmos de Cristo, temos que fazer uma exposição bíblica e teológica, é óbvio. Mas o apóstolo Paulo nos mostra em Atos capítulo 21 e também ali em Atos capítulo 22, que a experiência de uma vida transformada pela doutrina, pela teologia, é o maior de todos os argumentos a favor de uma verdade bíblica. Paulo começou a contar o seu testemunho, a sua origem judaica, a sua vida como um fariseu. Ele passou a narrar certos acontecimentos da sua vida, da sua trajetória, que demonstravam ser impossível ele continuar calado. Ele mostrou que era um judeu desde o nascimento, porém um dia, enquanto ele perseguia os cristãos, ele teve um encontro com Cristo muito pessoal na estrada de Damasco. E por causa daquela visão sobrenatural e do que aconteceu em seguida, ele não pôde continuar sendo um perseguidor. De perseguidor, ele passou a ser agora um apóstolo perseguido. E esse foi um testemunho muito poderoso, mesmo tendo sido rejeitado por muitos judeus extremistas da época. Aqueles que tinham o coração mais sensível, com certeza, foram tocados por esse testemunho de vida que demonstrou o poder transformador de Deus. O depoimento de uma vida transformada é o grande argumento em favor do Evangelho. Por isso que o nosso conhecimento bíblico e teológico deve ser acompanhado do conhecimento prático, da vivência daquilo que nós aprendemos. Não estou falando, amigo ouvinte, em impecabilidade, nada a ver isso. Eu estou falando de coerência e de desenvolvimento. Quando você e eu aprendemos uma verdade bíblica, nós estamos num processo ainda de desenvolvimento. E passamos a ir nos tornando cada vez mais coerentes em nosso comportamento com aquilo no qual acreditamos. Por isso é fundamental que as pessoas vejam em você um cristão não apenas naquilo que você conhece, mas naquilo que você faz. Afinal, como disse Jesus quando nos advertiu contra os falsos profetas, em Mateus 7,16 ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. Nós podemos conhecer um verdadeiro cristão pelo tipo de coisa que ele faz, pela maneira como ele trata as pessoas, pela forma como ele respeita o próximo, pela forma como ele se posiciona na vida, obviamente. E que Deus, amigo ouvinte, ajude a você e a mim a sermos coerentes com aquilo que nós acreditamos. Que a nossa conduta seja um reflexo da transformação que a Bíblia, que a teologia, que a doutrina executaram em nosso interior. Afinal, qualquer doutrina e teologia baseada na pessoa de Cristo tem que trazer transformação. Que a graça de Cristo seja com você, um abraço carinhoso e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Depois que o comandante romano percebeu que Paulo não representava uma ameaça para o império, percebeu que, na verdade, Paulo teve que ser preso por causa do fanatismo do povo, Paulo foi encaminhado para o Sinédrio, o alto tribunal judaico. E quando Paulo começa a sua defesa, de acordo com Atos 23, 1-5, o apóstolo Paulo, infelizmente, é recebido com uma bofetada na boca. Mais uma vez percebemos que não basta dizer que tem uma religião. Se a pessoa diz que tem uma religião, mas ela não age coerentemente com aquilo que ela crê, obviamente ela é uma pessoa falsa. O problema não está na religião, mas na pessoa que é falsa. Eles achavam que Paulo estava injuriando o sumo sacerdote. E Paulo não fez isso. Paulo, sim, na sua defesa, na introdução de sua defesa, o apóstolo Paulo demonstrou uma reação impulsiva como parte do seu temperamento. Ele até chama o sumo sacerdote de parede branqueada. No entanto, Paulo não tinha ali noção de que ele estava realmente falando com o sumo sacerdote. Ele mesmo diz isso no seu discurso. Então é bem provável que Paulo tivesse aqui com a sua visão ruim, com algum problema de visão, para não ter visto quem realmente era o sumo sacerdote. Mas mesmo assim, o fato de Paulo receber uma bufetada demonstra que a religião daquelas pessoas que estavam julgando Paulo não era eficaz na vida delas, porque elas não permitiram que Deus realmente as transformasse. Só que o apóstolo Paulo, amigo ouvinte, era um homem usado por Deus e ao mesmo tempo muito inteligente. De uma forma engenhosa e obviamente coerente com os princípios cristãos, Paulo tentou desestabilizar aquele processo judicial, diríamos assim, judaico, que estava tentando condenar o apóstolo Paulo. Em Atos 23, 6-10, o apóstolo Paulo começou a se identificar com eles. Paulo fez menção a um grupo de saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem na existência de anjos e espíritos. E os fariseus acreditavam nessas coisas. E quando Paulo se identifica como um fariseu, filho de fariseu, ele causa uma certa desestabilidade, porque já que os saduceus e fariseus eram oponentes, era natural de se esperar que os fariseus saíssem em defesa de Paulo e os saduceus fossem contra Paulo. O apóstolo Paulo usou-se de uma tática muito inteligente. Em Atos 23:6 é dito: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Aqui ele já começa a desestabilizá-los. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui porque eu creio na ressurreição dos mortos. E aí é óbvio que boa parcela dos fariseus iriam para o lado de Paulo. Só que Paulo, ele utilizou-se da sua inteligência e da engenhosidade com um fim evangelístico. Por quê? No seu argumento, quando ele fala que está ali por causa da ressurreição dos mortos, é porque ele, como apóstolo, defendia a ressurreição de Cristo. E aí ele abarcaria tanto os saduceus quanto os próprios fariseus. Os fariseus mais ainda, porque se os fariseus criam na ressurreição dos mortos, não seria inviável eles crerem que Cristo pudesse ter sido ressuscitado, mesmo que não fosse ainda o dia do juízo final. Então o apóstolo Paulo, amigo ouvinte, nos ensina aqui a sermos inteligentes. Jesus disse uma vez para sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. O cristão é chamado para ser humilde, mas não para ser um idiota. O cristão tem que ter uma mente ampla. O cristão precisa ampliar seus horizontes, a sua mente, a sua capacidade de raciocínio, para que ele possa viver neste mundo com sabedoria do Espírito Santo, ser mais feliz e levar a verdade de Deus, as verdades de Cristo para as pessoas no contexto na qual elas se encontram. Obrigado por você me acompanhar no programa de hoje mais uma vez. Espero que você continue fazendo parte do nosso estudo amanhã. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Um grupo de extremistas que não conseguiu se livrar de Paulo por meios legais armou um plano para matar o apóstolo Paulo. Veja a que ponto chega o extremismo quando a pessoa não tem Deus no coração.
Atos capítulo 23, 12 a 17 diz: Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, ou seja, uma palavra que quer dizer maldito, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: Juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então esses, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. O fato de mais de 40 judeus conspirarem contra Paulo e fazerem um juramento de não comer e não beber enquanto não matassem Paulo, demonstra o ódio que o apóstolo Paulo despertou em Jerusalém. Aquelas pessoas extremistas não estavam dispostas a permitirem que Deus falasse amorosamente ao coração delas. Aquelas pessoas extremistas não estavam dispostas a mudarem e a reciclarem os seus conceitos. Eles queriam, para protegerem os seus conceitos particulares e a sua fé cega, estavam dispostos até mesmo a matar alguém. Era comum, nos dias do apóstolo Paulo, haver essa mistura de fanatismo religioso e fervor revolucionário. E quando há a mistura desses dois ingredientes, o desastre está feito. Porém, de uma maneira providencial, Deus fez com que esta notícia chegasse ao apóstolo Paulo por meio do sobrinho dele. O sobrinho de Paulo ouviu sobre a conspiração, avisou o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo pôde escapar, diríamos assim, daquela conspirata, porque ele pediu para que o comandante romano permitisse que o sobrinho dele falasse com uma pessoa. Ele pediu para que o soldado romano liberasse o sobrinho dele para falar com o comandante responsável. Em Atos 23, 26 a 30, percebemos que o comandante, também sabendo da situação, apresentou um relatório justo sobre Paulo ao governador Félix. Independente da sua reputação como pagão, Félix tratou Paulo de uma maneira juridicamente correta. Isso demonstra, amigo ouvinte, que até mesmo no meio secular, Deus ainda tem pessoas sinceras no poder para que possam fazer justiça. Mesmo que, infelizmente, no nosso país em especial, a corrupção seja muito grande, ainda há filhos de Deus, ainda há pessoas que se permitem ser usadas por Deus para fazerem o que é direito. Por isso devemos seguir o conselho apostólico de orarmos por tais pessoas. Orar para que Deus instrua, para que Deus guie, a fim de que a nação possa ser direcionada, comandada, segundo os interesses do Deus Criador. Amanhã finalizaremos o nosso estudo da semana e eu espero que você mais uma vez acompanhe o programa Lições da Bíblia. Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo desta semana, amigo ouvinte, estudamos os eventos que envolveram a prisão de Paulo em Jerusalém. Como Paulo sofreu, como Paulo foi pressionado. Paulo tinha uma pressão espiritual muito grande, uma pressão psicológica, física. Porém, amigo ouvinte, Paulo conhecia uma paz que todo cristão pode conhecer. Aquela paz que Cristo apenas pode dar. Jesus disse em João 14, 27, que nos deixaria a sua paz. Uma paz que o mundo não pode dar. E ele nos garantiu também em João 16, 33, que mesmo passando por aflições no mundo, deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O próprio apóstolo Paulo disse que Cristo nos dá uma paz que excede a todo entendimento. O apóstolo Paulo podia desfrutar desta paz porque ele tinha uma relação íntima com Cristo. Entretanto, amigo ouvinte, eu queria destacar para você um assunto hoje. Eu queria destacar para você que mesmo Paulo tendo paz de espírito e enfrentando dificuldades, o apóstolo Paulo poderia ter permanecido ainda mais tempo entre a humanidade, caso ele não recebesse tanta pressão de gente tão ingrata, de gente tão fanática. Há um comentário muito interessante de Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, páginas 417 e 418, que eu queria repartir com você. E eu quero que você avalie isso com muito carinho.
para você e eu percebermos se não estamos sendo pessoas ingratas, que por causa do nosso comportamento, da nosso mimimi, das nossas reclamações, estamos impedindo com que servos de Deus sejam deixados mais tempo entre nós para nos ajudarem. Reflita na citação a seguir que eu vou ler para você. Se os dirigentes da igreja tivessem abandonado completamente seus sentimentos de amargura contra o apóstolo, aceitando-o como alguém especialmente chamado por Deus para levar o evangelho aos gentios, o Senhor o teria poupado para eles. Deus não havia ordenado que os trabalhos de Paulo acabassem tão cedo, mas não operou um milagre para conter o desenrolar das circunstâncias que a atitude dos líderes da igreja em Jerusalém havia provocado. Esse espírito ainda produz os mesmos resultados. A negligência em apreciar e aproveitar as provisões da graça divina tem privado a igreja de muitas bênçãos. Quantas vezes o Senhor teria prolongado a obra de um fiel ministro se seu trabalho tivesse sido valorizado? Mas quando a igreja permite que ao inimigo perverter o entendimento, de maneira que representem e interprete mal as palavras e atos do servo de Cristo, se eles se permitem atrapalhar e estorvar a sua utilidade, o Senhor às vezes remove a bênção que ele deu. Depois que as mãos estão cruzadas sobre o peito inerte, quando a voz de advertência e encorajamento está em silêncio, então os obstinados podem ser despertados para ver e valorizar a bênção que rejeitaram. Sua morte pode realizar o que sua vida não conseguiu fazer. Que triste essa realidade, amigo ouvinte. Assim como a obstinação fez com que Deus permitisse Paulo descansar mais cedo, privando a igreja daqueles dias, da grande bênção que era Paulo, esta mesma obstinação existe hoje e Deus, para dar descanso aos seus servos, de tanta reclamação, de tanto mimimi de gente que não tem o que fazer, que mais emperra o trabalho evangelístico do que ajuda, Deus acaba permitindo que os seus filhos descansem, para eles não terem mais de suportar essa gente fanática e chata. Amigo ouvinte, você e eu temos sido instrumentos de Deus para ajudarmos os seus vasos escolhidos para nos ensinarem sobre o plano de salvação? Ou temos sido instrumentos do diabo para diminuirmos o tempo de vida dessas pessoas? Você tem sido um instrumento de Deus para ajudar, impulsionar e animar o seu líder a seguir adiante no trabalho de pregação? Ou você tem sido um instrumento do diabo para tirar as forças dele, tirar o ânimo, tirar a alegria e a paz desse líder? Esta é uma pergunta que você e eu precisamos fazer para nós mesmos, refletirmos com humildade e para também nos levar a pedirmos perdão a Deus, caso tenhamos sido negligentes e obstinados em rejeitarmos a luz que Deus tem nos dado por meio dos seus servos. Eu agradeço a sua companhia no Lições da Bíblia dessa semana. Na próxima semana, vamos continuar o nosso estudo do livro de Atos e eu espero que você não deixe de acompanhar o programa. Fique na paz de Cristo, um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.